Glória a Deus. Você que tem condições de abrir a sua Bíblia, abra por gentileza no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Você que não tem condições de abrir a Bíblia agora e tem condições de anotar a referência, anota aí. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, para que você possa ler assim que chegar em casa, assim que tiver acesso à Bíblia. Você que pode, ouça, escute, que nada tire a tua atenção agora. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Guarde esse versículo 27. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acabamos de ouvir um louvor que o título é Jeová Jireh. E a gente sabe que o significado é Deus proverá. E existem várias situações em nossa vida que a gente fica pensando: será que Deus vai prover mesmo? Será que Deus realmente vai me ajudar a vencer esta provação, a passar por mais esse obstáculo, a vencer mais esta dificuldade? Nós vemos aqui que Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco. Enquanto eles estavam atravessando, Jesus despediu a multidão e foi orar à parte. Subiu o monte e foi orar. Com isso, nós vemos um exemplo de que precisamos orar. Se até Jesus, sendo Deus, orou, por que você, por que eu, não vamos orar? E nós vemos que eles estão indo no barco e diz que o barco estava no meio do mar, numa chuva, açoitado pelas ondas, numa tempestade. Tinha também um forte vento, porque o vento era contrário. Faz questão de expressar o versículo 24. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo que era um fantasma, e gritaram com medo. Quero contextualizar aqui e trazer para os dias de hoje, porque a gente não tem muito tempo. Poucos são os minutos, mas eu quero rapidamente que, por favor, Jesus, abre a mente do teu servo, da tua serva que ouve, para que possa entender. Todos nós temos condições de entrar no barco. Vamos dizer que o barco aqui é a igreja. Você pode entrar no barco, pode entrar no barco. E, obviamente, a vida é formada por dificuldades, por etapas. Vamos passar por momentos difíceis, por momentos perigosos. Ninguém vai dizer: agora eu sou cristão e minha vida está uma bonança sem fim.
mil maravilhas, a não ser com os olhos da fé, com muita esperança e profetizando para que dias melhores venham e permaneçam. Mas nós sabemos que não é assim. Ser cristão, você vai enfrentar prova. Aquele que também não é cristão vai enfrentar prova, dificuldades. A diferença é que ser cristão, você vai passar pela prova acompanhado de Jesus Cristo, aquele que é detentor de todo poder. E no caso aqui, os discípulos estavam obedecendo o mestre, e em meio ao momento de obediência, levantou-se uma tempestade e o vento era contrário, impedindo que eles seguissem, e simplesmente eram açoitados pelas ondas altas, fortes, que vinham sobre eles, e um vento muito forte. E creio que eles ali estão aperreados, temerosos, pensando: e agora? O que vai acontecer conosco? Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Essa é a vida de todo cristão. Você diz: eu quero, eu me arrependo, eu aceito, e de repente está aí caminhando com o Senhor, mas em meio às batalhas muita gente não está firme aos pés do Senhor realmente como deveria estar, e começa a se afastar pensando: ali do outro lado não tem tantas ondas, ali o caminho é mais largo, ali não tem tanto pedregulho, ali não tem tanto espinho, ali não tem tanta tempestade, ali não tem tanta dificuldade. Aí começa a ir para aquele caminho mais largo. Mas entenda, o caminho largo é que leva à perdição. E nesta tarde, parafraseando obviamente, preciso que você entenda que a vida não é fácil. A vida não é um doce. A vida não é um morango. Mas você precisa lembrar que com Jesus tudo se torna diferente. Jesus vai vir com certeza para atender o teu pedido de socorro. Ou mesmo que você não tenha clamado ainda, Jesus já está indo em sua direção. Pois a Bíblia diz que ainda que venha palavra alguma na minha língua, na minha boca, tu já conheces, já sabes o que eu vou dizer. E neste sentido aqui, Jesus já sabe o que você vai dizer, o que você está dizendo. É bem verdade que eu não sei onde você mora, eu não sei o seu endereço, eu não sei o seu nome, eu não sei em que estado ou que país você se encontra, ou que cidade, mas se você se encontra no estado de calamidade espiritual, afastado do Senhor, se você se encontra na igreja e mesmo assim atribuladíssimo, aperreado, angustiado com tudo que está acontecendo, eu quero te dizer que o Deus de providência, Jeová Jireh, o Deus proverá, ele já está provendo socorro para a tua vida, caminhando sobre as águas. Em Naum capítulo 1 e o versículo 3, na parte C do versículo, na última parte do versículo, vai dizer que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, as nuvens negras, escuras que você está vendo neste exato momento são pequeníssimas diante de Deus. Diante da tempestade que você vem enfrentando agora, Deus é maior. Diante da dificuldade, da calamidade que você se encontra e ninguém tem ido em sua direção para estender a mão, para te ajudar, para dar um abraço, para dar um ombro, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu pedido de socorro, e você se encontra terrivelmente abalado agora, fisicamente, espiritualmente, materialmente, porque perdeu bens materiais. Eu quero que você entenda, Jesus de Nazaré, ele tem o caminho no meio da tormenta e vai em tua direção nesta tarde. Abre os teus braços e começa a louvar o Senhor. Levanta a tua mão e começa a engrandecer a Deus, porque ele tem o seu caminho em meio à tormenta e está indo em tua direção. Pedro, ele pediu para ir sobre as águas, teve medo. Jesus deixou, ele foi, começou a caminhar. Olha que maravilha, um homem caminhar sobre as águas. Nós sabemos que se jogarmos até um algodão, o algodão vai encharcar e vai afundar. Mas imagine um homem
com mais de 50 quilos andando sobre as águas. Eu estou estipulando 50 porque poderia ser um homem baixinho, magrinho. Estou estipulando o menor peso assim para um adulto, vamos dizer assim. E ele andou sobre as águas, mas teve medo. Começou a ver as ondas, começou a ver a tempestade, o vento forte, começou a afundar. Mas Jesus o levantou, estendeu a mão, levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Quantas vezes isso não aconteceu contigo? Ou se é que não está acontecendo neste exato momento? Você vendo Jesus, desfrutando da presença dele, começou a pedir: me deixa ter experiências maravilhosas, me deixa viver os teus planos, os teus sonhos. Pediu para caminhar sobre as águas e Jesus disse: vem. Mas você vendo as dificuldades, se aperreando com tudo que estava à sua frente, começou a afundar. Mas eu quero te dizer que nesta tarde Deus tem erguido as mãos em tua direção para te levantar daí e te fazer ter mais fé. E te fazer ser consciente de que Deus tem todo o poder. E a tempestade que você está enfrentando agora é coisa da vida. Vai vir agora, está passando agora e pode vir mais tarde. Futuramente pode acontecer de novo. Mas entenda, é melhor passar com Jesus do que passar sozinho. Neste exato momento, eu quero te dizer, se porventura você se afastou ao ver as tempestades, as tribulações da vida, este é o momento em que Deus está estendendo a mão e dizendo para você: volta para casa, volta para o barco, volta a orar, volta a buscar, volta a ser filho, volta a estar em comunhão, volta para casa agora, em nome de Jesus. Você que tem a oportunidade e quer aceitar Jesus, voltar para Jesus, liga no número 3096-1039. Esta foi a mensagem de que Jesus, ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade e ele tem todo o poder.